Ei, som. Agora sim. Oi, pessoal. Boa noite, graça e paz, amém? Que bom que vocês escolheram e se decidiram por disponibilizar um tempinho na agenda de vocês para ouvir a palavra de Deus nesta quarta-feira, 26 de março. Antes de começar, vou iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos segurado, tem nos colocado forte, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar aqui no nosso meio, fale conosco, Senhor, através dessa palavra. Me usa, Senhor, como teu instrumento. Nós te louvamos, agradecemos, engrandecemos o teu santo nome. Amém. A palavra está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amém ou misericórdia? Está ali em cima também. Vamos lá. Em Filipenses 1, 6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras definições, em outras linguagens, fala aperfeiçoá-la, completá-la ou vai continuá-la, tá? E é sobre isso que nós iremos discorrer essa palavra. Pode se assentar, por gentileza. Nós temos sido ministrados nos últimos cultos, falando a respeito de sermos decisivos, né? Termos decisão e escolhermos. Depende de cada um de nós escolher e se decidir por ser fiel a Deus, nas suas finanças, dízimos, ofertas, escolher também se hoje como eu quero honrar a Deus com as minhas ações, se eu quero honrar o nome dele ou se eu não quero, se eu escolho ser presente também nas programações da igreja, que também é uma parte de ouvir a Deus, se eu escolho ser um testemunho de Deus ou se eu não escolho. Somos pautados na questão da escolha e na decisão. E aí, nós estamos no tema Unção da Libertação e também no mês de março, estamos no mês da mulher, que foi no último dia 8 de março. No mês de março, nós tivemos uma programação muito legal aqui, que foi a Conferência de Mulheres. Quem não teve oportunidade de estar aqui presente, ficou gravado, está lá no nosso YouTube. Se você tiver oportunidade, nós tivemos uma roda de conversa que foi maravilhosa. E nós tivemos cultos também, que foram palavras abençoadíssimas. E se vocês tiverem oportunidade de sentar um pouquinho e assistir, não foi só para mulheres, é a palavra de Deus para todos nós. E aí, como esse mês foi o mês da mulher, Deus colocou no meu coração falar de algumas mulheres que foram usadas, que foram transformadas e que em algum lado da sua vida teve uma libertação. E aí, eu vou discorrer sobre algumas, vou falar sobre a ordem cronológica que está aqui na Bíblia, tá? A primeira delas está lá em Ruth 1,18. Eu vou só discorrer. Lá no versículo 18, diz assim: quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Eu preciso discorrer para vocês a parte do decidida. Porque Ruth, quando ela decidiu que ela queria seguir a Noemi, ela poderia ter falado: não, vou ficar aqui com a minha família. Vou ficar aqui na minha terra, eu já conheço todo mundo, né? Quem sabe, caso não tenho filhos, mas ela decidiu por si que ela queria viver uma nova história
em um novo ambiente com sua sogra. Ela poderia ter falado, não, pode ir, vai com Deus, vai com seu Deus, eu vou ficar aqui com os meus ídolos. Mas ela entendeu que depois de um certo tempo que ela passou com a família de Noemi, sendo casada com um dos seus filhos, que ela queria essa vida. E ela falou, não insistas comigo para que te abandone e deixe-me seguir-te. Por onde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor não me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso foi Ruth respondendo para Noemi. Depois ela fala, minha filha, fica aqui, não vai embora não, eu já estou velha. Eu não posso mais te dar filho, eu não posso mais fazer nada por você. O que você vai fazer comigo? Você vai só caminhar, ir para um lugar, a gente pode passar fome, a gente pode padecer de alguma doença, pode acontecer alguma coisa, mas ela ali esteve. E ela esteve muito por amor à sogra. E quando eu estava lendo algumas mulheres da Bíblia, em cada uma delas, ela me veio sobre um ponto, um aspecto da vida de cada uma, que elas tiveram um encontro com Deus, e no caso de Ruth foi a questão da decisão. Ela poderia não ter seguido esse caminho, e eu não consigo nem imaginar, nem pensar como isso seria a vida dela. A gente já conhece aqui, que mais para frente de Ruth ela conhece Boaz, e ela é aí da descendência de Davi, ela é mãe, né, de Obed. E daí para frente vem a descendência de Davi, que vem a descendência de Jesus, ou seja, através da sua decisão de escolher, eu escolhi seguir essa vida, eu escolhi estar com Cristo, ela teve uma vida transformada. A segunda que eu gostaria de falar é Esther, que Esther também é uma palavra muito conhecida. Está lá em Esther, no capítulo 4, de 14 a 16, tem todo um contexto, mas eu gostaria de deixar essa parte, que diz assim, no versículo 14, quando Mordecai pediu para ela interceder junto ao rei, para que o povo não fosse assassinado, porque atentaram contra a vida deles, um povo atentou contra a vida deles, achou que havia sido muito insolente, e aí eles simplesmente iriam um por um morrer sem nem direito à defesa. E aí no versículo 14, Mordecai diz assim, pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi por este momento que foste conduzido à realeza. A Esther, ela já era judia, ela já tinha um encontro com Deus. Porém, o que me chamou a atenção aqui foi da forma o qual Deus colocou em seu coração, em formato de uma estratégia. Deus colocou para ela, vamos orar e vamos jejuar, mas não somente a mim, eu sozinha não vou conseguir fazer nada, eu preciso de todo mundo comigo, de toda a nação, de todo o povo, porque sozinho eu não vou conseguir chegar lá. Eu posso chegar no rei e falar, rei, eles estão querendo matar a gente. E aí o rei vai falar, o que você está fazendo aqui dentro? E poderia, assim, ceifar a sua vida sem nem antes ela concluir a missão ao qual Deus havia colocado a ela, porque ela virou da realeza exatamente para ser usada. E a estratégia foi uma dos pontos que eu identifiquei nela, porque não só em formato de estratégia, mas ela usou de oração, de jejum de 3 dias junto com a população, e muito sabiamente chegou até o seu rei em forma de banquete, para assim avisar, olha, a minha vida está em perigo, e a minha vida está em perigo porque o meu povo está em perigo, eu sou judia. E aí sim, ele poder interceder, olha, isso já foi feito, essa lei, o que eu posso fazer é ajudar, para que vocês consigam ao menos lutar pela vida de vocês. Então foi uma forma muito nobre que Deus deu a ela,
junto com o povo, de intercessão, estratégia, né? Intercessão para manter a manutenção daquele povo. Uma outra mulher da Bíblia, que essa daqui já é os tempos de andar do ladinho de Jesus, né? Essa daqui foi Maria Madalena. Maria Madalena está lá em Lucas 8, o versículo 2. E diz assim: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Maria Madalena, ela, no momento da vida dela, vivia manifestada de espíritos malignos, e Jesus veio a ela através de libertação. Talvez, eu fico pensando, Maria Madalena, ela não tinha domínio sobre o seu corpo, porque ela vivia manifestada. E não era eram 7 espíritos malignos, misericórdia. E eu vejo em Maria Madalena a questão da libertação, de você estar cercada por situações e você ser liberta daquilo, cadeias serem quebradas, serem curadas, haver a libertação naquele lar que é ela, que é o coração dela, que é a vida dela. Uma outra, que eu gosto muito da palavra dela, é a mulher do fluxo de sangue, que está lá em Lucas 8, do 42 ao 48, depois se vocês quiserem dar uma lidinha. A mulher do fluxo de sangue, ela já havia de 12 anos de sangramento, muito. E naquela época, uma pessoa que está sangrando muito, eu fico imaginando, se eu, normal aqui, né, tendo aí o fluxo aí de 3 a 4 dias, eu normal, já sinto muita anemia, já sinto muito sono, ferritina baixa, vitamina lá embaixo, precisando fazer reposição. Imagine naquela época, que a medicina não era tão avançada assim, de fazer um exame de sangue e falar, olha, você está precisando de uma vitamina, viu? Você precisa comer mais couve, mais fígado, precisa de um suco disso, daquilo, precisa de um exercício físico, precisa de tais coisas para você conseguir combater. Ela não tinha esse acesso, porque ela ficava reclusa, ninguém queria encostar nela. Vou chegar perto dela nada, a menina está impura, né? Vou nada. E a partir do momento em que ela chegou-se até Jesus, bem longe, Jesus, como se Jesus estivesse lá naquele muro, lá naquela parede. E ela chegou lá devagarzinho, passeando, de pouquinho em pouquinho, até chegar na orla do manto. Lá embaixo ela encostou, só um pouquinho assim, ó, pim. Não sei se foi um dedo, se foi a mão, eu fico só imaginando como que ela chegou até Jesus. Mas ele falou, opa, alguém encostou em mim. Como, Jesus? Está todo mundo encostando em você. Mas eu senti poder. Desta mão que pegou em mim, eu senti poder. E aí ela falou, fui eu, Jesus. E a mulher do fluxo de sangue, uma das formas em que Jesus entrou sobre a sua vida foi através da cura. Teve plenamente da sua saúde recuperada. Dali, naquele momento que Jesus curou e falou, você foi curada, vá que sua fé te curou, ela foi restabelecida. Eu fico imaginando, estou eu aqui, tendo que fazer reposição de ferritina, no dia que já está próximo de eu tomar e eu não tomo, eu já fico estou tomando na veia, né? Imagine ela. Jesus encostou nela, ela curou, nossa, rapidinho a cor voltou, saiu toda aquela palidez, todo aquele corpo prostrado dela, e ela se levantou e tô ativa, cabelo para de cair, a pele fica bonita. Pensa na cura que Deus deu na vida dela através disso. Cessou tudo, renovou as suas forças, renovou a sua saúde. Que bênção. Uma outra pessoa, uma outra mulher, foi a filha de Jairo, que também está em Lucas 8, de 49 a 56. A filha de Jairo, na verdade, Jairo correu até Jesus e falou, Jesus, me ajuda, minha filha está
está morta lá, misericórdia. E aí, ela teve a restituição de vida dela, alguém que parecia estar morta, foi renovada e falou, não, ela não está morta não, ela só está dormindo. Para todos que ouvissem a história, porque não foi divulgada, exatamente para curioso, para aquelas pessoas que Jesus já estava passando e o pessoal já estava, olha lá, até parece que ele vai fazer alguma coisa. Mas sim, ele era profeta, todo mundo via, e quem cria nele tinha sim salvação, libertação, cura, recuperação plena e restituição de vida, através da vida de Jairo e da sua família, que assim intercedeu por ela, recorrendo a Jesus. E hoje, as pessoas que recorrem a Jesus somos nós, através das nossas vidas, que Ele vem mudando, transformando, modificando, transformando o ambiente. E nós também somos boca para aqueles que não o conhecem, que são os nossos familiares, que nós estamos querendo transformação, nós estamos querendo salvação, nós estamos querendo cura, nós estamos querendo libertação de cada vida. Eu vi nessa história da filha de Jairo a restituição da vida dela, mas através de sua família. Eu não sei se a filha de Jairo era cristã, se ela já conhecia o evangélico, ou se ela já tinha pelo menos escutar falar sobre Jesus, mas a família conhecia, porque já sabia dos seus prodígios e dos seus milagres. Tem a outra história também de uma mulher. Está lá em João. João 4, do versículo 1. João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 30. Eu não vou ler muito aqui o dela, mas a mulher samaritana foi até o poço e Jesus estava lá. Todos os seus discípulos haviam ido comprar mantimentos, eles estavam ali de passagem. E aí a mulher samaritana chegou lá para pegar água e Jesus falou assim: você pode me dar de beber? Eu tenho sede. Aí ela falou: ué, você não sabe que eu sou samaritana e você é judeu? A gente não, né? A gente não tem um bom relacionamento, não. E aí Jesus apresentou a ela a transformação de vida. Porque a mulher samaritana, ela tinha uma vida com algumas pessoas que passaram pela sua vida, né? Maridos que não eram maridos, né? Não era de casamento nem nada. E Jesus falou com ela com muito amor e carinho. Eu vim para te dar a água da vida. E é uma água que você não vai sentir sede. E a mulher samaritana, ela me ensinou sobre a transformação de vida. E não só sobre a transformação de vida, a mulher samaritana, ela foi usada para ir lá na comunidade dela e falar: gente, eu conheci uma pessoa, vem cá, deixa eu falar com vocês um negócio aqui. E essas pessoas foram lá e conheceram da palavra. Ou seja, houve transformação naquela vida da mulher samaritana, mas houve também a transformação em outras vidas. Ela foi usada como canal para ser transformada. E quando eu falo de transformação de vida, nós sermos canal, nós temos sido ministrados aí nos últimos cultos, falando através disso, né? No Giavite ontem, na última palavra também foi falada também sobre isso, sobre você. Chegou uma visita na sua casa, bora para o culto. Você chegou aqui num momento maravilhoso. Não vou ficar em casa sabendo que eu tenho a oportunidade de receber da palavra, porque naquele horário já está separado, Deus separou para mim, 10 horas da manhã e 18h30 no domingo. Está separado esse horário, meu domingo é do Senhor. Então eu sei que ali eu vou receber uma palavra do Senhor
que se ela não fizer sentido naquela hora, ela vai ficar ali, ó, marinando na cabeça, e uma hora vai dar o start e falar, nossa, entendi. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês. Em muitos momentos, nós podemos ser esse canal de pegar a pessoa e falar, bora, vem comigo, vamos lá. Você já está aqui, tem roupa não? Te arrumo. Tem problema não? Não cabe não? Vou dar um jeitinho aqui. Para que a pessoa tenha a oportunidade. Ou, como diz na palavra, vinde a mim como estais. Que não importa as vestes, e sim, se o coração da pessoa está querendo receber, se ele decidiu ou se ele escolhe. Mas para ele decidir ou ele escolher, ele tem que ouvir. Já teve alguma matéria na escola aí para as jovinhas, ou para a galera aí da faculdade, que já estudou tem tempo, que vocês ouviram falar muito mal dela, né? Exemplo, eu com química, física, pergunta não, eu sei mal o que é H2O, que é água. Não sei mais nada, e H2O que é a marca da bebida, e algumas vêm com limão, outras vêm com um negocinho. Só isso, não pergunta as outras fórmulas, ou o corpo fica igual, fica junto, de física, não sei. Mas já teve matérias em que eu estudei que, antes de eu conhecer, eu já tinha ouvido falar muito mal. Nossa, é muito difícil. Essa professora que vai dar essa aula, nossa, mulher, misericórdia. Ela pega pesado mesmo. Mas por que ela pega pesado? Porque ela quer te ensinar, ela quer o seu bem. Eu estive no ensino médio aí há alguns anos, pouca coisa. Tem uns 15 anos aí que Miguel vai fazer, então foi 15 anos atrás. Que tinha uma professora que eu já estava grávida do Miguel e eu já estava faltando pouca coisa para eu reprovar em matemática. E a mulher era assim, misericórdia. Ela era braba, cara fechada dela. Você olhava para ela e falava, nossa, a mulher vai me reprovar. Só tirava nota baixa, misericórdia. Faltava pouco. O que Deus fez na vida dessa mulher? Ela sentou comigo e falou assim, Fabrícia, você já está numa situação que já é muito complicada para você. Você está terminando o ensino médio, falta aí alguns meses, seu neném vai nascer em abril do ano que vem, isso era assim, agosto não, outubro, novembro, já estava aí lá pelos meus 3, 4 meses de gestação. E ela falou comigo assim, a sua vida já está complicada, porque você está gestante. Mas mais difícil ainda vai ser amanhã ou depois você não finalizar o seu ensino médio e você correr para o mercado de trabalho. Porque já é difícil a gente conseguir alguma coisa tendo o ensino médio, a faculdade, uma pós-graduação, um mestrado. Já é difícil, imagine sem. Então, o que ela sentou comigo e conversou foi, deixa eu te ajudar, mas eu não vou te ajudar te dando nota, não. Eu vou te ajudar você sentando aqui na frente e eu oportunizar você a oportunidade de aprender. Porque lá atrás, onde você estava sentada, porque eu era da galera do fundão. Não sei se vocês eram, mas eu era. Lá atrás, eu não prestava atenção. Eu ficava mexendo no celular, ficava conversando com meu coleguinha, eu ficava mascando um chiclete, eu ficava comendo um negócio, né, uma pipoca, um biscoito escondido, alguma coisa. Mas eu não queria. E já estava tão enraizado na minha cabeça, esta professora é muito braba, ela é muito ruim, que eu falei, esse negócio para lá. Mas quando ela sentou comigo e abriu minha visão e falou, ei, minha filha, acorda, você precisa pelo menos terminar o seu ensino médio. Tenha o seu filho pelo menos com o ensino médio para amanhã ou depois você falar, agora eu consigo um emprego que pelo menos o ensino médio vai conseguir me ajudar. Pelo menos isso. E foi aí que eu consegui sentar lá na frente e prestar atenção naquelas aulas dela. Prestei atenção e consegui tirar nota boa, gente. Eu consegui passar, graças a Deus. Foi, assim, um alívio muito grande. Para quem faltava, tinha 40 pontos para distribuir num trimestre. Você precisar de 25? Gente, é muita coisa. Parece que é pouco, mas é muito. Ou seja, você tem 60 pontos para passar. Você tirou 35, ficou faltando o restante? Meu cálculo está certo? Acho que tá. Faltava muita coisa. Eu poderia ter, no mínimo, desistido e falado, não vou querer saber disso, mas só faltava uma matéria. Era só uma matéria que me prejudicava, que eu poderia finalizar o meu ano sem terminar, porque eu tinha birra daquela pessoa.
porque eu escutei falar algo a respeito dela e eu não queria saber de terminar, mas quando ela sentou e falou, ei, acorda. Então, a mulher samaritana, ela me lembrou essa situação, assim como algumas outras, mas ela me lembrou sobre você pegar na mão de alguém e falar, vamos. Poderia eu estar em casa hoje, poderia você estar em casa hoje, mas você falou não. Hoje eu tenho um compromisso com Deus de escutar a palavra dele. Independente de quem vai falar, se é bonito, se é feio, se é legal, se não é, é Deus falando através dele. Então, é você vir com seu coleguinha e falar, bora, vamos escutar. Olha, você chegou na minha casa, obrigada pela visita, você é muito bem-vindo na minha casa, mas eu tenho um compromisso muito importante com Deus. Eu gostaria que você viesse comigo. É você oportunizar a outros a mesma oportunidade que alguém te deu há anos atrás. Ou você oportunizar em oração você oportunizar em oração a mesma coisa que o seu pai ou sua mãe ou um amigo fez por você te trazendo para Cristo há alguns anos atrás, ou alguns meses, ou alguns dias. Porque você é fruto de oração de alguém. Seja dos seus familiares, seja de amigos, você é fruto. E a mulher samaritana, ela fez isso. Ela correu lá e chamou o pessoal. Bora, deixa eu mostrar para vocês uma pessoa aqui que eu conheci, que é muito gente boa, que salva, cura e liberta. E a palavra ela é curta, mas assim, para finalizar, cada uma dessas mulheres, elas conheceram a Deus em diferentes áreas. E aqui na palavra, Deus ele é completo em todas elas. A mesma estratégia que Deus deu para Esté, Ele dá para você. A mesma decisão ou a mesma escolha que Ruth fez naquele momento em que Noemi estava indo embora, você também pode ter. A mesma libertação que Maria Madalena teve, você também pode ter. Ou se não é você que precisa de algo para se libertar e você está aqui nessa noite de unção da libertação, precisando de libertação em alguma área, ou para você ou para alguém da sua família, está aqui. Está aqui. Se você precisa de alguma cura, ou alguém que você está aqui representando, está aqui. Está tudo aqui. Se você precisa de restituição de vida para você ou para alguém, esmoreceu, precisa de apoio, está aqui. E está aqui. Está aqui pessoas que estão do seu lado para caminhar juntos em oração, de ajudar e falar, está precisando de alguma coisa? Você precisa de algo físico? Você precisa de alimento? Você precisa de um abraço? Você precisa de uma oração? Você precisa de uma unção? Está aqui. Esse é o momento em que nós temos de célula mate, esse é o momento que nós temos de Geavite, esse é o momento que nós temos de culto de conexão, o luau que está aí chegando. São todas estratégias, são todas formas de se ouvir a palavra de Deus, através de alguém, ou Deus ministrando no seu coração. Mas está tudo aqui, ó, na palavra de Deus. E para cada mulher que está aqui representada, em cada versículo, em cada post-it, eu não sei se você consegue se ver em alguma dessas situações, se já houve cura na sua família, se já houve cura no seu lar, se já houve cura no seu interior, se já houve restituição de vida, aquilo que estava morto, ele reacendeu, ele reaviveu, ele acordou. Se você precisou tomar alguma decisão para estar aqui, glória a Deus. E é assim que nós vamos vencendo. A palavra, ela fala que nós teremos aflições, e por algum tempo na minha vida eu confundia muito isso, né? Ter aflição e ficar bicuda, ficar, poxa Deus. Não consegui fortalecer aquele elo que eu fiz, até que eu fui entendendo pouco a pouco. Senhor, independente de tudo que eu passe, eu escolhi e eu decidi estar com Cristo. Então, todos os dias eu vou querer ser o quê? Fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, eu vou querer ser fiel
ao meu testemunho, que sou eu, não vou querer escandalizar. Eu vou querer andar de acordo com o que o Senhor tem para mim. E dia após dia nós seremos transformados, seremos modificados, seremos mudados, mas nós precisamos fazer a escolha. Eu esqueci de falar aqui qual que é o tema da mensagem, mas o tema dessa palavra é a decisão pela unção. Eu decido, eu escolho todos os dias estar aqui. Você decide, você escolhe todos os dias estar aqui. O estar aqui não é só fisicamente, é no coração, é na palavra, é ser, é fazer por alguém, é fazer pelo outro, é fazer por você, é fazer pela sua família, é orar, é estar juntos. E para finalizar, o que Deus ele começou, só Ele quem pode continuar, aperfeiçoar ou completar. Como diz lá em Filipenses 1:6, que para cada versão ele fala completar, aperfeiçoar, continuar. Se permita e se decida por crer que só Ele é fiel para concluir. E hoje nós estamos na última semana da unção da libertação. Eu fiz uma pequena dinâmica. Vou pedir minhas queridas para me ajudar. Tem um balão para cada um. Caso alguém queira, você pode pegar o seu balão. E você pode escrever o que você gostaria de pedir libertação. O que você tem procurado? É pelo seu familiar? É por você? É seu casamento? É suas finanças? É uma cura de alguém? É uma restituição? É uma decisão que você precisa tomar? O que é que você depende de libertação nesta noite? E aí eu vou pedir para vocês anotarem. E aí, quando finalizar, pode vir aqui na frente. Nós já teremos a nossa unção com óleo e a oração pela pastora. E aí depois nós ficaremos na liberdade de estourar, porque esse momento de decidir pegar esse balão e estourar é como se ele fosse simbólico, que eu não quero mais isso para a minha vida. Porque por muitas das vezes eu até penso, eu quero isso, mas será que eu estou realmente querendo ou será que eu estou segurando aquilo para mim ainda? Já tive casos de ouvir pessoas falando, eu quero perdoar alguém que me fez mal no passado, mas eu não consigo fazer. Mas como que você não consegue? Você está pedindo a Deus? É um processo, eu sei que é um processo, e isso demanda tempo. Mas se a pessoa não quiser, não vai acontecer. E essa que é a questão. E, para finalizar mais uma vez, tem uma palavra que o pastor falou, eu até anotei aqui, não sei se eu anotei fielmente da forma ao qual ele disse. Em uns últimos cultos aí, eu acho que uns 2 cultos para trás aí, fala sobre fidelidade. E isso ficou na minha cabeça por essas semanas. E fala assim, não é responsabilidade de Deus você ou a mim ser fiel. É responsabilidade dele dar escape e livramento para você ser fiel. Eu quero ser fiel. Como eu vou fazer? Deus te dá escape e Ele te dá o livramento para que assim seja, que você seja fiel. Eu convido os irmãos para se colocarem de pé. E quem já for finalizando, já vir para frente. Muito obrigada.